Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do ano de 2026 no canal Pode Nutri. Primeiramente, quero pedir desculpa pra vocês em relação à minha aparência, porque eu tava aqui arrumada pra ir treinar e tava estudando, e aí eu decidi fazer um vídeo no Agora ou Nunca, porque fazia tempo que eu não postava vídeo aqui até que eu tava com crise de criatividade. Quero falar com vocês hoje sobre comportamento e mudanças. Claro que no início de 2026, porque é logo no começo do ano que a gente promete mundos e fundos pra nós mesmos e muitas das vezes não conseguimos mudar. Pra gente contextualizar aqui, eu quero falar sobre essa importância da mudança de hábito, das mudanças no estilo de vida como uma raiz para solucionar o problema de sobrepeso e obesidade, no sentido da importância de a gente não focar apenas em fazer um planejamento alimentar. Afinal, se fosse tão simples assim, emagrecer, se fosse tão simples assim, sanar o problema de saúde pública que é sobrepeso e obesidade, não seria um problema de saúde pública, não estaríamos numa pandemia em relação a isso. E essa questão de mudança que eu vou trazer e vou falar hoje não é relacionado apenas, você pode colocar para várias áreas da sua vida, mas não é direcionado apenas ao sobrepeso e obesidade, mas é trazendo como um foco de que você não precisa, não é só fazer isso, não é só fazer aquilo, você precisa se autoanalisar, entender também o que te motiva a mudar, o que te motiva a ter uma meta e um objetivo para você conseguir fazer a mudança de fato e ser algo sustentável para o resto da sua vida. A primeira pergunta é: o que te motiva para você querer ter as suas mudanças no geral? Hoje em dia, logo depois da pandemia, a gente tá com um hype do lifestyle saudável muito grande. E muitas pessoas começaram a ter essa mudança por conta do meio em si, né? Então, começaram a querer se alimentar melhor, fazer mais atividade física por conta da influência na sua volta, à sua volta. Mas quando a gente fala de manter isso a longo prazo, quando é uma influência externa, não tem nada intrínseco, não tem nada dentro de você que te motive, muito provável que essa mudança seja dependente do outro. Então, enquanto o outro estiver fazendo, eu irei fazer, mas quando o outro parar, também vai me desmotivar a ir, a permanecer naquela mudança que muito provável estava te proporcionando bem, quando a gente fala num quesito de fazer alguma atividade física, se alimentar melhor também. Inclusive na alimentação, essa questão do meio que você está envolvido, o hábito alimentar das pessoas à sua volta é algo que influencia muito nas mudanças que você quer para você mesmo, para sua vida. Então, para 2026, para vocês começarem assim, eu não sei quais são as metas e objetivos que vocês colocaram, o que vocês querem para a vida de vocês. Se você ainda não tem nada, comece a refletir um pouco sobre isso, que eu acho muito válido. Acho que quem só trabalha sem direcionamento não chega em lugar nenhum. Não que você precise ter tudo ali, né, assim, mas ter um foco, um direcionamento, pelo menos, para que, mesmo que não dê certo daquela forma, pelo menos você faça uma nova rota para aquele mesmo caminho, para um local, um objetivo específico que você queira alcançar, né? Então, se seu objetivo, vamos supor, seja se alimentar melhor, evoluir no esporte que você pratica, diminuir peso, qual que é a verdadeira motivação disso? Quando você busca fatores intrínsecos, é muito mais fácil com que você consiga traçar um caminho que realmente seja uma mudança de hábitos para que seja algo duradouro. Quando a gente busca já mudanças extrínsecas, quando é algo muito do externo, é onde a gente muitas das vezes entra nos extremismos. Então, onde a gente pega uma dieta de internet, pega coisas assim totalmente supérfluas que não foi feita para você, que não foi pensado em você, que não foi levado em consideração a sua individualidade, e aí você faz para simplesmente alcançar aquilo, que seja perder 2 quilos. Só que depois, quando você para de fazer aquilo, porque você já conseguiu, você volta a ganhar os 2 quilos novamente, e é algo que você não vai conseguir manter para sua vida toda. E quando a gente fala de mudanças duradouras, você trabalhar o seu hábito, criar novos hábitos ou mudar um hábito antigo é fundamental, é como se você mexesse ali com a raiz do problema. Hábitos é o que regem a nossa vida, porque o nosso cérebro, ele gosta de poupar energia. Então não tem aquela velha história do carro, quando você começa a dirigir é algo que é muito difícil, depois entra no automático, é justamente por isso, porque o seu cérebro ele começa a agir sem precisar raciocinar, ele vai economizando energia. Então pensa de que você ter bons hábitos é você fazer coisas que te agregam saúde, que alimentam a sua autoestima, a sua autoconfiança,
sem você precisar ficar se esforçando para fazer aquilo, né? E hábitos também, quando a gente fala de trabalhar bons hábitos, é algo onde a gente precisa ter muita consciência quando a gente quer colocar um hábito bom, porque quando se trata de hábitos ruins, a gente é muito direcionado pelos nossos desejos e vontades, e aí a gente acaba se tornando refém deles. Por que eu falo isso? Vou dar um exemplo. Eu tava mexendo muito no celular. Tava com crise de criatividade porque não conseguia pensar em nada. Simplesmente tinha jogado os meus hábitos bons fora, que era onde eu mexia pouco no celular, e tava mexendo muito, e isso tava mexendo muito comigo. Você ter a consciência de parar de fazer aquilo, voltar para um hábito antigo, é algo que exige um determinado esforço. Tanto que a gente tem as fases de mudança que eu posso até falar mesmo em um outro vídeo, porque senão isso vai ficar muito longo. O hábito ruim de mexer no celular, ele vem por conta de que quando eu mexo, eu tenho altas doses de dopamina liberado. Quando eu paro, mas é uma dopamina falsa, porque quando eu paro, ela vai embora, ela não é duradoura. Então, eu volto a mexer no celular logo em seguida porque eu quero aquela recompensa imediata. Ter a consciência de parar de fazer isso, de parar de buscar essa alta dose de dopamina, é algo bem difícil e complicado. E aí acontece também com a questão da alimentação, onde as pessoas buscam dose de dopamina, buscam recompensas, às vezes por até mesmo um gatilho que ela teve antes, que é como o hábito é rígido, né? Gatilho, ação, recompensa. Comer alimentos que têm açúcar em excesso, gordura em excesso, que não nos promovem saúde. Eu vou sempre bater nessa tecla de hábitos aqui, porque é algo que realmente soluciona, é a raiz do problema. Você entender do porquê que você tem um hábito negativo, porquê que você tem um hábito ruim, e buscar mudar ele, é algo que vai melhorar muito a sua vida. E cá entre nós, independente da sua crença, hábito é algo que é dito, é falado, você encontra, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, desde questões espirituais, de coisas espirituais e religiosas, Bíblia e o que você... Outros livros que tenham, eu conheço mais a Bíblia, né? Mas outros livros que tenham, que eu já vi bastante também falando sobre essa questão de hábito, até a questão da ciência em si estudada e que você vê utilizado para marketing de grandes empresas que pega ali a questão do hábito, manipula as pessoas pelo hábito também. Então não menosprezem o poder do hábito. Já dizia O Pequeno Príncipe, que é um livro que eu amo, que não foi feito para crianças, mas quando ele fala da questão da baobá, que a gente precisa identificar, a gente precisa cuidar do nosso planeta, cuidar da nossa terrinha ali, e ter cuidado com as baobás, porque senão elas tomam conta de tudo. A baobá nada mais, nada menos é do que um hábito, que pode ser um hábito negativo, no caso que ele traz, né? Quando toma conta de tudo. E até o próprio Einstein dizia, é mais fácil quebrar um átomo do que mudar um hábito. Sabendo de tudo isso, o que eu quero que vocês façam, o que eu quero que vocês coloquem aí pro 2026 de vocês? Aqui é um canal sobre nutrição e estilo de vida saudável, mas você pode incluir outras coisas também. Você começa a listar quais são os seus hábitos bons, quais são os seus hábitos ruins. O que você precisa mudar e o que você precisa melhorar e o que você precisa excluir. E o que precisa criar de novo também. E o quanto os seus hábitos te direcionam para o objetivo que você quer alcançar. Começar 2026 aí fazendo o básico que funciona. E tudo nessa vida eu acho que parte muito de uma autoanálise. Quando a gente tem a consciência de nos analisarmos, de observar, nossa, tal coisa que eu faço é ruim, tal coisa que eu faço é boa, e mudar mediante essa observação, é o caminho certo para a evolução, seja ela qual for. Então, exemplos. Você acorda e a primeira coisa que você faz, você costuma pegar no celular. É um hábito negativo. Você toma de café da manhã bolacha cream cracker com café com açúcar e você coloca 3 colheres de sopa de açúcar. Já se sabe que o açúcar em excesso faz mal e de que a bolacha cream cracker é um ultraprocessado que seria interessante você mudar para uma outra coisa, né? Um outro alimento. Lembramos que mudar hábito é mais difícil do que quebrar um átomo. Então, começa a mudança aos pouquinhos, respeita os seus limites. Se você conseguir mudar de uma vez, perfeito, mas quanto isso será duradouro na sua vida? Aos pouquinhos, começa mudando o açúcar, né? Então, se eram 3 colheres, coloca 2. E depois você vai evoluindo nisso daí. Também acho válido de que se tiver algum hábito ruim que for bom para a sua saúde, no sentido de que, por exemplo, a gente hoje em dia tá na fase aí de ter uma performance e tudo a gente precisa performar. A gente precisa performar até quando tá dormindo, que é o pessoal que coloca vídeo pra ir dormir pensando no negócio que tava ouvindo lá no vídeo, que é pra estudar enquanto você tá dormindo. Isso daí é loucura. Então a gente precisa de um descanso, a gente precisa de coisas, de um hobby que nos faça bem em uma quantidade adequada.
Então observa também o que é que te faz bem e de que em excesso não faria, mas que na dose certa ali te ajuda a te manter saudável e em equilíbrio. Você poder encaixar ele nos hábitos que você quer manter para 2026. No final das contas, ver para onde isso vai te direcionar e se tá te direcionando para o seu objetivo. Eu acho que a nossa autoanálise, a observação em relação aos nossos hábitos, cuidar do nosso mundinho igual faz o Pequeno Príncipe, é um dos maiores atos de amor próprio que a gente pode ter. Então, se o seu objetivo é se amar mais em 2026, começa fazendo essas análises aí no que você pode mudar, no que você pode melhorar para você mesmo. E lembra, tenha você como sua própria referência. Não fica se comparando com um blogueiro, com quem consegue fazer mil e uma coisa ao mesmo tempo, que já tá nessa autoanálise aí há anos, para você que tá começando agora. Busque ser melhor do que ontem e tá perfeito. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha agregado pro seu início de 2026. Comenta aqui o que você tem como objetivo, o que você vai colocar como mudança de hábito. Compartilha, até porque a gente ter um meio de pessoas que estejam nesse mesmo foco é algo muito bom, é algo que vai te impulsionar também a você se manter nisso. Eu vou falar depois aqui sobre a teoria dos 3 R's. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com um amigo e ativar o sininho para quando tiver vídeo novo aqui no canal. Um beijo!